Olá, você que está aqui no Vida Moderna, no Conexão Direta, e como toda semana eu vou bater um papo agora com a Bia Kunze, a garota sem fio, diretamente de Curitiba, depois dela chegar de viagem, como vai acontecer toda sexta-feira. Tudo bem, Bia? Tudo bom, Guido? Pessoal, tudo bem? Tudo Deixa eu bom. colocar no Twitter avisando que eu tô ao vivo aqui. Coloca no Twitter aí para o pessoal se conectar. E a viagem foi tranquila? Chegou com tempo folgado? Eu voltei ontem à noite, porque Ah, minha tá. aula foi só até às 5h30 ontem. É, Alguns dias eu vou ter aula à noite, então nesses dias eu vou voltar sexta de manhã. tá. Mas quando eu não tiver, eu volto na própria quinta-feira à noite mesmo. Aí é tranquilo. Dá 1h30 de viagem, é Ponta Grossa, né? Isso. Tá, de Ponta Grossa para Curitiba dá 1h30 mais ou menos, quando o trânsito está bacana, mas não vai ter susto nenhum não. Ô Bia, a gente vai bater um papo aqui hoje eh, sobre as operadoras que provavelmente venham para o Brasil no leilão do 4G. Aliás, essa pauta é sua, você que sugeriu essa pauta aqui. O que você tem para contar para a gente sobre isso? Quem que está aí no páreo? Bom, não é uma notícia nova. No final do ano É, passado já havia sido sinalizado informações a respeito da AT&T e da Vodafone virem para o Brasil, porque elas estão interessadas no leilão de 700 MHz, da frequência do 4G. isso. Mas nós já comentamos aqui, né, que os testes estão um pouco complicados, né, para o 4G, Então, estão atrasados, não deram certo. Leilão também é aquele negócio, está marcado para agosto, mas a gente já viu tantas outras vezes leilões serem adiados e adiados. Esse ano vai ter eleição, então eu, pessoalmente, eu acho que não vai sair em agosto. Eu acho que meio em cima da hora vão postergar para depois das eleições, no mínimo. claro, mesmo você vê, tava falando com o Giba no programa dele, Marco Civil da Internet, boa noite. Toda semana vai ser adiado uma semana, adiado uma semana. E por aí vai, né? Leilão de É, 4G está seguindo o então, mesmo caminho. mas esse interesse nessas operadoras estrangeiras, na época do leilão das frequências do 3G, já havia esse interesse, inclusive houve uma espécie de cartelização de É, grandes grupos que já estavam no Brasil, meio que para bloquear a entrada de operadoras estrangeiras no Brasil. exatamente. Então a história ficou bem em banho-maria, não se falou mais nisso. E quando veio a história do leilão, especialmente da frequência de 700 MHz no Brasil, essas operadoras novamente se interessaram e manifestaram interesse em participar. É sempre bom, né, Guido? A gente não tem concorrência quase que nenhuma aqui no Brasil, país Não, gigantesco e praticamente acho que 90% das telecomunicações no Brasil estão na mão de dois grandes conglomerados. exatamente. Tá? Então, isso é péssimo. Um amigo meu que mora na Inglaterra, ele chegou, quando eu comentei isso com ele, ele falou assim, ó, eu não sei se isso é tão bom assim. O apelido da Vodafone aqui é Vaderfone, em alusão ao Darth Vader. Sim, Então, eu não sei se essa é uma boa ou uma má notícia, pessoal. Vocês aí cheguem às suas conclusões. pois é. A Agora, Vivo o pessoal chama de morto, a Claro chama de escuro, a TIM chama Te Enganei, pois a é, Oi chama de tchau. Então a Vodafone é a Vaderfone. Vaderfone. Agora, diz uma coisa, que eu não estou acompanhando muito não. Quem vier pro leilão do 4G, só 4G, né? Sim, são faixas de frequências específicas de Sim, 700 MHz é, só para o 4G. mas ele não leva. Mas não está nada oficializado. Essas informações aí são extraoficiais. Nem tem o leilão que está marcado, não Não, tá nada. São só operadoras que sinalizaram interesse em explorar essa faixa de frequência aqui no Brasil. Então, pois estamos é, falando exclusivamente de 4G em 700 MHz, sim. que é o filé mignon, né? Diga-se a verdade, Sim, sim, telefonia. é o creme de la creme, né? Então, uma outra informação que a Folha de São Paulo divulgou é que o principal motivo das empresas também se interessarem pelo leilão não é só a faixa de 700 MHz, mas também o barateamento do custo de ligações entre operadoras diferentes, Sim, tá? A chamada interconexão.
é a chamada e a mais cara de todas. Quando você faz uma chamada, por exemplo, da Vivo para a Claro, tá? É o minuto da ligação mais caro, que tem na telefonia móvel. E o governo sinalizou interesse em desonerar e dar alguns incentivos para que as chamadas interconexão barateiem. Então, esse é um motivo que também atraiu o interesse dessas operadoras. Tá? Não é nada oficial ainda, esse oficial, a notícia da Folha de São Paulo não é tão recente assim, já tem algum tempo, mas eu queria aproveitar o gancho, porque agora está se discutindo o barateamento das tarifas interconexões, tá? O João Rezende falou que vai entrar isso em discussão em breve, então acho que é uma coisa que deve se concretizar realmente. E agora é só questão também de esperar a data do leilão 4G, né? Que eu acho que não vai ser para breve, então por isso que eu nem estou correndo muito atrás disso. Não, eu acho que esse ano também acho que não vai rolar nada. Não. A não ser. 2014 não tem chance. A não ser por uma variável de mercado aí, que é o seguinte: o governo esse ano aqui ele vai estar com o caixa muito curto. Ele já cortou 44 bilhões das despesas primárias, né? Ele precisa fazer caixa a qualquer custo. O ano passado foi um ano excelente de fazer caixa com o que não estava previsto, né? E esse ano a torneira está meio fechadona. Então pode ser que saia esse ano ainda, justamente para ele fazer um pouco de caixa aí, para aliviar um pouco a pressão em ano eleitoral. Tá? Não dá para descartar isso. Isso não estou falando da minha boca, não. Isso eu escutei de economistas, né? Tanto lendo em jornal quanto escutando no rádio, que o governo esse ano vai buscar de tudo quanto é lado fazer caixa com receitas não previstas. E o leilão de 4G é uma delas. Então o governo precisa fazer caixa desesperadamente, né? Parece que a Anatel está acordando, né? Descobriu que uma maneira de fazer caixa com os leilões é aumentar a concorrência, porque isso vai aumentar o preço dos lotes e, consequentemente, o governo vai arrecadar mais. Claro. Correto? Claro. Quando tem mais gente disputando um lote de frequências, claro que aumenta o preço, o lote fica valorizado e o governo arrecada mais com isso. Eu não sei como é que eles não se deram conta disso antes. Mas, enfim, como eu falei, o cartel dessas empresas que monopolizam as comunicações aqui no Brasil é muito forte. Então, agora o governo está chegando à conclusão que fazer caixa é muito mais importante do que qualquer outra coisa. A receita precisa arrecadar. Exatamente. E, realmente, no Brasil, Guido, a maior parte das ligações feitas em em terminais móveis são ligações entre as próprias operadoras. O João Rezende chama isso de efeito clube. Tá? Então, a maior parte das ligações no Brasil acontecem dentro das próprias operadoras. Claro para Claro, TIM para TIM. E as pessoas, ao invés de fazerem as chamadas entre as operadoras, é muito caro, elas preferem ter um outro chip para fazer ligações para pessoas que usam aquela operadora. Isso é o chamado efeito clube, das palavras da Anatel. Agora, você quer ver uma coisa interessante? Tem um editor de um outro site meu, do Radar Nacional, em que eu dei um celular para ele, porque ele faz muita entrevista por celular, apura muita coisa por celular, né? E quando eu fui fazer o plano para ele, eu dei uma pesquisada boa. Então, se eu fizesse um plano, por exemplo, de 400 minutos ou 800 minutos, eu ia gastar aquele valor, vamos supor, de 400 minutos, R$230, só que isso valia para ele falar na cidade de São Paulo e para fixo na cidade de São Paulo. Acontece que o Radar Nacional fala com o Brasil inteiro e ele tem fontes no Brasil inteiro. Não ia adiantar nada eu fazer um plano de 400 minutos ou 800 minutos. O que eu fiz? Eu fiz o plano mais básico, paga lá acho que R$50, sei lá. Certo. E eu vi nas contas nos 3 últimos meses, ele gasta muito mais cobrando tarifa que não está no plano do que estando no plano. Então isso quer dizer o quê?
Não adianta nada o consumidor, muitas vezes, se ele fala para fora da cidade em que ele mora, em que ele reside ou que ele trabalha, ele comprar um plano de 400 minutos, por exemplo, e se ele fala muito para outras cidades ou outros estados, a não ser que seja da mesma operadora, né? Então, e o público não sabe disso. Você já reparou isso? Isso acontece muito, inclusive é uma maneira... as operadoras gostam de deixar algumas coisas obscuras justamente para incentivar o usuário do pós-pago a gastar mais do que a franquia mensal que ele utiliza. Isso é péssimo. Eu não sei por que as operadoras acham isso bom, porque esse tipo de malandragem dá uma repercussão negativa constante para a companhia. Né? Recentemente, a Vivo colocou uma política mais clara sobre o roaming internacional. Né? Você usa quanto quiser por dia, por R$ 29,90. R$ 29,90. Usa a internet por dia. Ficou muito mais transparente. Claro, continua sendo cara, tá? Mas as pessoas usam mais porque elas sabem o que elas estão utilizando e quanto estão pagando. Mas R$ 29,90 por dia? Por dia. Puta, é caríssimo. Caríssimo, mas aumentou 3 vezes o número de uso de dados no exterior através de roaming internacional. Simplesmente por deixar a regra transparente. Né? Antes as pessoas viajavam, não vou usar, cara, não sabe quanto, não sabe o quanto que ela pode usar, quanto que vai custar. E desde que a Vivo passou a divulgar que é R$ 29,90 por dia, só o fato de divulgar e deixar transparente aumentou 3 vezes o uso, querida. Então, pense, as pessoas gostam de saber o que elas estão utilizando. Esse negócio de ficar fazendo tudo escondido e pegadinha para arrecadar mais às custas de um consumidor revoltado, injuriado, não dá certo, não. Você quer ver uma coisa que as pessoas não sabem também? E isso porque não foi nenhum, nem dois, nem três conhecidos meus, né? A pessoa liga para você, vamos supor que você está nos Estados Unidos ou na Europa, não importa onde, a pessoa liga e fala, tudo bem? Fala assim, tudo bem, eu estou na Europa. O cara fica apavorado. Nossa, achando que ele está pagando porque você está na Europa, que ele está pagando uma ligação internacional. As pessoas não sabem que elas não pagam uma ligação internacional. Você não é obrigado a saber onde está outra pessoa, quem está recebendo é que paga, né? É verdade. Mas se uma coisa tão básica assim o público não sabe, você imagina umas coisas um pouquinho mais sofisticadas, né? Por aí vocês veem, né? É muito louco. Só para a gente continuar nessa pauta aqui, Guido, falar um pouquinho da proporção de 3G, 4G e 2G aqui no Brasil, tá? Agora, em abril, mês que vem, vai fazer 1 ano que nós temos 4G no Brasil, tá? Na frequência de 2,5 GB, tá? Que não é o filé mignon do 4G, diga-se de passagem. Não. Todo mundo sabe que vai ter uma rede que presume-se que vai baratear o 4G, porque o 4G de 700 usa menos antenas, tem mais dispositivos no mercado, enfim, uma série de motivos. Mas os números do 4G no Brasil superaram as expectativas, Guido. Acredita-se que mês que vem deve chegar a 2 milhões de terminais ativos, tá? Em janeiro estava 1,57 milhão. E então acredita-se que quando virar aí o primeiro ano do 4G no Brasil, a gente chegue a 2 milhões de terminais. São números muito bons porque no período de 1 ano, a adesão ao 4G foi mais significativa que, proporcionalmente falando, o 3G quando ele foi lançado. Tá? Sim. Uma das expectativas desse lançamento do 4G no Brasil era desafogar um pouco a nossa rede 3G, correto? Que estava super congestionada. Foi um fracasso, Guido, não deu certo, porque a adição de terminais 3G continua imensa, tá? A maioria, claro, absoluta dos terminais no Brasil são 3G e 2G. E só para vocês terem uma ideia, seremos 2 milhões de terminais em abril, tá? Só em janeiro, o Brasil ganhou 3,07 milhões de terminais 3G. Somou a base já existente, só em janeiro desse ano. Sim. 3 milhões de linhas 3G. Tá? Sendo que o total de 4G que temos hoje são
2 milhões. No total, hoje nós somos 100 milhões de terminais 3G no Brasil, Guido. Então, a proporção está mais ou menos assim. A maioria ainda é 2G. A maioria é 2G. Claro, nós temos aparelhos 3G e nos lugares onde não pega o 3G a gente usa o 2G, enfim, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de aparelhos que suportam a tecnologia 2G, ED, só funcionam nessa tecnologia e os usuários navegam na internet somente usando essa tecnologia, evidentemente, tá? São 57,8% do total de conexões móveis do Brasil, Guido. São 2G. É impressionante. Exatamente. Então é impressionante. Nós temos uma base de usuários de 2G no Brasil imensa. Também a quantidade de aparelhos mais baratos, mais simples, smartphones. Os primeiros, a Asha, que a Nokia lançou, os mais baratos, que tiveram uma venda muito expressiva, não tem 3G. Então as pessoas navegam somente no 2G. O Moto X tem 3G, né? Tem. Então, ontem eu vi um anúncio de uma operadora que eles estão... Se você vai lá e faz determinado plano Sim. baratinho, tá? Você compra o Moto X por 49. Sim. 49,90. Uhum. Quer dizer, isso vai ter uma... 49,90. 49,90. Então isso vai ter uma migração de 2G para 3G também, né? Verdade. E é bom lembrar que da nossa base de pré-pagos também, né, Guido? A gente tem 2G, tem 3G. E espera-se que nesse ano de 2014 as operadoras comecem com a venda do 4G pré-pago. Já tem uma mobilização nesse sentido aí. Deve sair logo em breve, viu, Guido? Só definir mais algumas coisas aí, acho que questão de datas também. Mas aí, com certeza, vai adicionar mais números aí à base de usuários 4G, com certeza. Sim. Agora, o que vai acontecer com o 3G? Se já o 3G já é um horror, você imagina com uma escalada de 2G para 3G, o que vai acontecer com o 3G? Eu não tenho a menor ideia. Quem viver, verá. Você sabe que eu estou fazendo uma coisa... também. Eu tô fazendo uma coisa que é o seguinte, eu estou esperando criar uma massa. Eu uso o Waze para ir em qualquer lugar, né? Sim. Para pegar radar, essa coisa toda. E onde não tem conexão, eu tô capturando a tela. Legal. E vou publicar isso. Quer dizer, eu ando bastante por São Paulo, Grande São Paulo. E olha, é impressionante como cai o sinal e o GPS fica perdidaço ali. Caiu o sinal, São as nossas comunicações no Brasil, né? É isso aí. É bem complicado. Agora, foi como você falou no começo da pauta, né? Falou assim, quanto mais operador entrar, melhor para todo mundo, né? Com certeza. Minha bateria vai acabar, Guido. Vou ter que encerrar aqui. Quer encerrar? Então vamos encerrar. Já tem quase meia hora de programa. Então é o seguinte, vamos esperar para ver se vai ter o leilão mesmo esse ano aqui, só para fechar. Esperamos que tenha o leilão. Vai acontecer. Esperamos que entre uma operadora decente aí, ou AT&T, ou Vodafone, ou as duas, sei lá. E vamos torcer para que fique tudo mais barato, né? E torçam para que até a data do leilão a Anatel já mude as políticas das tarifas de interconexão, porque é isso que realmente vai atrair essas operadoras estrangeiras e, consequentemente, teremos mais concorrentes. Exatamente. Se não tiver essa mudança, vai ser muito difícil abrir o leilão. Acho que o leilão nem abre, né? Tá bom, então, Dani, obrigado essa semana aqui. Vamos acabar antes que a tua bateria acabe com a gente. Guido, Dani, ouvintes, obrigada por acompanharem aí, um abraço para vocês. Se quiserem continuar a nossa discussão aí sobre as operadoras gringas ou então sobre a proporção de 2G, 3G no Brasil, fiquem à vontade, que meu Twitter é Garota Sem Fio. Garota Sem Fio, e pode mandar também e-mail para o alvivo@vidamoderna.com.br. Tchau, um beijinho, bom final de semana e boa viagem a semana que vem. Até mais, pessoal. Beijos. Tchau, Dani. Tchau. E você que está conectado aqui no Vida Moderna, continue por aqui. O site principal é o vidamoderna.com.br.
Você passa também lá no YouTube, assine o canal, é youtube.com/canal Vida Moderna, o Facebook para curtir a página é o facebook.com/canal Vida Moderna e o Twitter é o twitter.com/canal V Moderna ou simplesmente @VModerna. Tchau!